Copa do Mundo de 2014. Para muitos trazem boas lembranças e para todos nós a maior tragédia da história em termos de seleção brasileira. Se você ver a escalação do Brasil no jogo contra a Alemanha, vai ver que era impossível nós passarmos para a final. No time titular tinha jogadores que não chegaram a fazer 10 jogos na temporada. O trio de ataque tinha ao todo um gol na Copa inteira, sendo que um deles era reserva no campeonato ucraniano. E o pior de tudo, os nossos dois melhores jogadores ficaram de fora desse confronto. Porém, eu acredito que isso poderia ter sido diferente desde o primeiro dia do Felipão no comando da seleção brasileira, dando mais oportunidades a jogadores que estavam voando na temporada que antecedeu a Copa do Mundo, ao invés de se contentar com o mesmo time campeão da Copa das Confederações de 2013. E é isso que o ano de Copa vai fazer hoje, refazendo a convocação da Copa de 2014, dessa vez com os jogadores certos para o torneio. A única regra dessa convocação é de que eu não posso considerar o desempenho dos jogadores na Copa do Mundo, até porque é impossível você prever o futuro. Então eu vou utilizar dados principalmente da temporada 2013-2014, que é exatamente um ano que antecede a Copa. E todas as estatísticas mostradas são retiradas do site Transfer Market. Então aqui embaixo estão as legendas de cada dado utilizado, e eu espero que vocês aceitem pelo menos a maioria das 13 mudanças que eu fiz na lista. Vamos começar pelos goleiros convocados por Felipão, que foram o Júlio César, o Victor do Atlético Mineiro e o Jefferson, que era do Botafogo. E eu resolvi tirar todos eles da convocação e eu vou te mostrar o porquê. O Júlio César é talvez o jogador mais incoerente da convocação. Você provavelmente lembra do auge dele na Inter de Milão, mas já em 2012 ele estava muito abaixo disso. Tanto que a Inter já tinha planos para promover Handanovic ao time titular no lugar de Júlio, que também não concordou em reduzir o alto salário, e com isso ele foi parar lá no QPR da Inglaterra. E foi algo terrível para sua carreira. O time amargurou a lanterna do campeonato e o Júlio foi perdendo cada vez mais espaço, que fez ele na temporada seguinte virar reserva de um time da segunda divisão inglesa. Para chegar à Copa do Mundo, o Júlio foi emprestado ao Toronto FC da MLS, onde jogou apenas 7 jogos em toda a temporada, e foi nesse ritmo que o nosso goleiro titular na Copa chegou. E eu queria salientar que o Victor e o Jefferson são ótimos goleiros e poderiam até mesmo serem titulares na Copa no lugar de Júlio. Mas eu vou apresentar outras 3 opções que eu acredito que seriam melhores que ambos e foram muito injustiçados. O primeiro é Diego Alves do Valência. Muita gente já sabe que ele é um pegador de pênaltis excelente, inclusive até a Copa de 2014 o Diego tinha defendido 14 de 30 pênaltis que ele encarou, mas além disso ele era um ótimo goleiro para o nível da La Liga, e não é à toa que fez mais de 300 jogos combinados entre o Valência e o Almeria. O segundo aqui da lista é o Cássio do Corinthians, que na época estava em um ponto bem alto da carreira, vinha de um título heróico tanto da Libertadores quanto do Mundial em 2012, além de ter uma média absurda no Brasileirão de 2013, com quase 60% dos jogos sem sofrer gols, e para mim merecia muito mais a convocação em 2014 do que em 2018. E por fim temos o Fábio do Cruzeiro, que para muita gente é um dos jogadores mais injustiçados na história da seleção. E nessa época ele estava vivendo um de seus auges, já que foi peça fundamental na conquista do Cruzeiro no Brasileirão de 2013, além de ter sido eleito o melhor goleiro dessa edição. E assim ficou nossos goleiros convocados para 2014, e uma coisa bizarra disso aqui é que os 3 juntos têm apenas 11 jogos pela seleção, sendo 10 só do Diego Alves, um do Cássio lá na época do Tite, e acreditem se quiser, mas o Fábio nunca estreou pela seleção. E aqui fica a dúvida em quem deveria ser titular entre eles. Mas lá no final do vídeo eu vou mostrar o time titular da seleção com essa nova convocação. Vamos falar agora dos laterais convocados por Felipão, e no lado direito foram chamados o Dani Alves e o Maicon, enquanto na esquerda tivemos Marcelo e Maxwell. E aqui eu vou manter somente o Dani Alves e eu vou te mostrar o porquê. O Maicon atingiu seu auge lá em 2010 naquele timaço da Inter que conquistou a tríplice coroa naquele ano. Porém, depois disso, o lateral começou a sofrer com algumas lesões, principalmente no joelho, o que consequentemente fez ele perder espaço na Inter e ser transferido por conta do corte de gastos de altos salários do time italiano. Maicon então chegou ao Manchester City, só que as lesões pioraram, fazendo ele perder metade da temporada. No ano que antecedeu a Copa ele foi para Roma, e lá ele conseguiu ter o ritmo de jogo, mas muito longe do que era há anos atrás. E mesmo assim, Felipão não deixava ele de fora das convocações de jeito nenhum, sendo presença constante na lista do treinador até ser confirmado na Copa do Mundo, e até mesmo pegou a titularidade do Dani Alves na fase final. Mas eu acredito que tinha uma opção muito mais coerente para essa posição, que era o Rafinha.
Você pode até achar que eu tô brincando, mas nessa época ele era um homem de confiança do Guardiola, tanto que jogou a temporada inteira como titular, marcou até mesmo 9 assistências, enquanto isso na lateral esquerda, fiquei até mesmo em dúvida se manteria ou o Marcelo ou o Maxwell. E eu decidi retirar os dois, pois nenhum deles poderiam ser titular enquanto sentiu o Filipe Luís como brasileiro. Só no ciclo da Copa de 2014 o Filipe conquistou La Liga, Copa do Rei, Europa League e nessa temporada ainda teve o vice da Champions League. E o que mais chamava a atenção nele era sua qualidade defensiva, algo muito seguro dele e pelo menos para mim era algo que faltava no Marcelo jogando pela seleção. Tanto sua marcação quanto seu posicionamento defensivo eram seus pontos fracos com a amarelinha. Agora sobre o Maxwell, é interessante saber que ele só foi chegar na seleção pela primeira vez graças ao Felipão em 2013. Ou seja, quando ele estava em ótima fase na Inter de Milão e no Barcelona, ele jamais foi convocado, só fazendo sua estreia quando já não estava na sua melhor forma jogando no PSG. E talvez muitos discordem, mas eu chamaria o Alex Sandro já para a Copa de 2014. Ele que foi campeão da Libertadores com o Santos de 2011 se transferiu para o Porto, onde só evoluiu. Tanto que ele jogou toda a temporada que antecedeu a Copa como titular e ele era um lateral muito equilibrado por ser bom na defesa e bom no ataque. E não é à toa que um ano depois rendeu 25 milhões de euros ao Porto com sua venda para a Juventus. Se for para ter uma menção honrosa, esse lugar seria do Danilo, que na época estava no Porto. O cara estava em plena evolução e não é à toa que o Real Madrid comprou ele em 2015 e teve uma carreira bem vitoriosa depois disso. Também é possível mencionar o Adriano na lateral esquerda, que jogou grande parte da temporada como titular no Barcelona. Mas assim ficou os nossos laterais convocados, com 3 jogadores novos dando melhores opções para o banco de reservas, além claro do Filipe Luís, que é titular incontestável por aqui. Agora vamos falar da zaga, e os 4 zagueiros convocados para a Copa de 2014 deve ter sido uma das mais mal escolhidas de todos os tempos. Então aqui o Thiago Silva vai ficar, até porque na época ele era considerado um dos melhores do mundo na posição, e o Dante também, já que era titular absoluto lá no Bayern de Munique, campeão da Champions de 2013 e era considerado um dos melhores defensores da Bundesliga, enquanto os outros dois eu vou explicar agora o motivo de eu ter cortado eles. Sobre o Davi Luiz, a temporada 13 e 14 dele foi muito abaixo do que ele jogava e uma coisa que o atrapalhou com certeza foram as lesões, mas fora isso, ele também foi perdendo espaço no time titular, perdeu espaço na posição de zagueiro, tanto que no fim da temporada quando ele era escalado era na posição de volante. E obviamente para o lugar dele eu convocaria o Miranda, para muitos a principal ausência dessa seleção junto com seu parceiro na defesa do Atlético, o Filipe Luís. Miranda foi um zagueiro excelente lá no Atlético, sendo considerado um dos melhores da La Liga na temporada 13 e 14, superando até mesmo o Sérgio Ramos e o Piqué. Foi também uma peça fundamental na conquista da La Liga, contribuindo no sucesso defensivo do Atlético de Madrid, sofrendo apenas 26 gols em todo o campeonato. Mas infelizmente, para o Felipão isso não foi o suficiente para levá-lo até a Copa de 2014. E o que falar do Henrique? Ele e Felipão trabalharam juntos com o Palmeiras campeão da Copa do Brasil de 2012 e que posteriormente foi rebaixado. Ele jogou toda a Série B sendo convocado uma vez ou outra até chegar no Napoli. Se você diz que a seleção é convocada por empresários, esse é um exemplo perfeito. Na Itália ele jogou mais como lateral direito do que na posição de zagueiro e não foi tão chamativo assim. Se eu fosse escolher apenas um nome para substituí-lo, seria o Naldo do Wolfsburg. Esse é um cara que eu sempre me perguntei o porquê dele nunca ser convocado, sendo que na Alemanha ele era muito elogiado, tanto que chegou na Bundesliga em 2005 pelo Werder Bremen e permaneceu por lá por quase 15 anos jogando como titular do início ao fim, e sendo eleito um dos melhores defensores da Bundesliga em seu auge. Tem outros jogadores que eu posso mencionar também para essa última vaga, como o Leandro Castan, que na época estava fazendo uma temporada muito boa pela Roma, sendo considerado um dos melhores defensores do campeonato italiano. O Dedé aqui no Brasil também é outro que poderia estar na lista, foi destaque de todo o ciclo da Copa do Mundo, desde a Copa do Brasil com o Vasco, até o bicampeonato brasileiro com o Cruzeiro. O Marquinhos, apesar de jovem, já fazia bons jogos pelo PSG e por aí vai. Mas eu fiquei bem satisfeito com esses convocados, o Miranda e o Naldo já elevam demais a nossa qualidade defensiva. Agora vamos falar do meio campo da seleção de 2014, e os convocados do Felipão foram o Luiz Gustavo, o Fernandinho, o Paulinho, Ramires, Hernanes e o Oscar. E aqui surpreendentemente eu vou retirar somente o Ramires, e agora eu vou lhe explicar o porquê disso. O Fernandinho ficou na convocação pois ele é um jogador que consegue jogar bem tanto como primeiro volante quanto segundo volante, e na temporada 13 e 14 ele ficou revezando entre essas posições e sempre como titular do time campeão da Premier League daquele ano. O Luiz Gustavo ficou por ser referência como primeiro volante da seleção e fez uma boa temporada com o Wolfsburg na Alemanha, jogando de titular do início ao fim.
Só que no lugar dele eu queria ter colocado o Lucas Leiva, que estava comandando o meio campo do Liverpool na época, mas infelizmente em janeiro de 2014 ele sofreu uma lesão que o deixou 2 meses fora dos gramados, e quando voltou não conseguiu jogar tantos minutos e consequentemente não tinha um bom ritmo para a Copa do Mundo. Talvez se não tivesse se machucado, ele poderia ter sido convocado pelo Felipão. Realmente uma pena o que aconteceu com ele. O Paulinho, eu confesso que ficou mais por falta de opção, pois eu precisava de um jogador focado na posição de segundo volante e ele foi quem mais se encaixou nesse requisito por ter jogado grande parte da temporada nessa posição. Mas de qualquer forma ele seria reserva, pois o titular mesmo seria o Hernanes, que na época estava voando na Inter de Milão, terminou a temporada muito bem e era um cara perfeito para o meio campo da seleção, pois ajuda bem na defesa e muito bem no ataque também. E o Oscar foi um dos que chegaram bem para essa Copa, fazendo boa temporada lá no Chelsea, sendo meio ofensivo, e aqui na seleção jogava muito bem, porém ia ter um cara que iria disputar a titularidade com ele. E esse cara seria o Firmino, que entraria no lugar do Ramires e era o cara certo, na hora certa para essa seleção. E o Felipão não aproveitou. Na Bundesliga 13-14 ele jogou a temporada inteira variando entre meio atacante e segundo atacante, marcando 16 gols, sendo o quarto maior artilheiro da liga, e 12 assistências, sendo o segundo maior da liga em 33 jogos. Ao todo foram 22 gols e 16 assistências, superando até mesmo os números do Neymar nessa temporada. Esse aqui eu só não vou chamar de ausência mais absurda da convocação, porque ainda tem um caso pior entre os atacantes. Mas assim ficou os meias da nova convocação, e como você pode ver, a única mudança mesmo foi o Ramires, que era um jogador que fazia as mesmas funções do Fernandinho e deu lugar ao Firmino justamente para disputar a vaga com o Oscar na posição de meia atacante. E aqui nós temos várias menções honrosas, como por exemplo o Kaká, que apesar de não ter feito uma temporada excepcional pelo Milan, ainda assim é o Kaká, poderia agregar sim ao elenco e seria mais uma estrela na convocação, além do Neymar. O Ronaldinho, sabemos que ele jogou muito lá em 2013, porém em 2014 ele já estava dando sinais de decadência, não fez uma boa Libertadores, não jogou tantos jogos até a data da convocação e por isso foi perdendo espaço. E na Itália tinha uma dupla brasileira que estava chamando a atenção também, que era o Alan e o Jorginho. Não é à toa que pouco tempo depois os dois estavam jogando juntos no Napoli. E agora vamos para os atacantes da seleção de 2014. E o Felipão chamou Fred, Jô, Hulk, Bernard, William e o Neymar. E aqui os únicos que vão permanecer são o Neymar e talvez muito contestado o Hulk. E eu vou explicar essa decisão agora. Bom, Neymar dispensa comentários, então vamos direto pro Hulk. A temporada do Hulk pelo Zenit da Rússia foi muito boa, principalmente jogando pela ponta direita, onde ele fez 21 jogos, 16 gols e mais 7 assistências. Era um jogador muito bom e não tinha como deixá-lo de fora, mas pelo menos tem como trazer alguém para disputar a posição e já já vou falar dele. Mas eu quero mesmo falar do camisa 9 e da maior besteira que o Felipão fez em toda a sua história de seleção brasileira. Sim, o 7-1 foi menos pior do que isso. Em setembro de 2013, o Fred teve uma lesão que o tirou do resto da temporada, e nesse meio tempo tinha um cara voando na La Liga, o Diego Costa. Ele vinha de uma temporada que fez 20 gols e 3 assistências, campeão da Copa do Rei fazendo gol na final, e até o final de 2013 ele já tinha marcado mais 23 gols. Agora se liga nos convocados do Felipão nesse meio tempo. O Jô, campeão da Libertadores e tal, Luiz Fabiano, nosso último camisa 9 até então, o Alexandre Pato, que já estava cavando pênalti pelo Corinthians, o Leandro Damião, ainda jovem lá no Internacional, aí tem o Oswaldo do São Paulo e o Leandro, que estava jogando Série B pelo Palmeiras. Repito, o cara estava jogando a Série B e não era nem o artilheiro do próprio time. Simplesmente 13 gols na Série B valeram muito mais que 28 na La Liga. Imagina a cara do Diego Costa vendo esses nomes nas convocações e ele não. Óbvio que ele ficou chateado e aceitou o convite da Espanha para pelo menos dizer que teve a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo. E foi assim que a gente perdeu o nosso melhor camisa 9 da década para dois caras que chegavam com o ritmo de campeonato estadual para a Copa do Mundo. E falando nisso, você já ouviu falar do Rafael? Bom, provavelmente não, pois a imprensa escondeu a carreira inteira dele. Mas eu conheci ele no FIFA 15 e vi o quanto que o cara era subestimado. Ele era um jogador muito bom na Alemanha, jogava tanto de centroavante quanto de segundo atacante. Na temporada 13-14 ele marcou 14 gols e ainda deu 8 assistências, sem falar que teve outras temporadas em que ele teve ótimos números também. No Mönchengladbach ele fez 200 jogos e teve mais de 100 participações em gols. Lá no Zurique da Suíça ele fez 105 jogos e 53 gols. E cara, me entristece muito ver que ele nunca teve uma chance sequer na seleção, nem mesmo na base. Ele não foi mencionado nem naquela época que estávamos terríveis em relação à camisa 9, sendo que ele estava voando na Alemanha. Muito triste a forma que esse cara foi esnobado aqui no Brasil.
Outro absurdo da convocação do Felipão foi o Bernard, que era reserva do Shakhtar Donetsk. Isso mesmo, ele era reserva no campeonato ucraniano e jogou de titular da seleção brasileira em uma semifinal de Copa do Mundo. Isso sim é motivo de coragem. Pro lugar dele era nada mais nada menos do que o Coutinho, reserva mais do que perfeito para o Neymar na época. Ele, que já era peça importante no time do Liverpool, também era um jogador muito versátil, podendo jogar tanto na ponta esquerda no lugar do Neymar, quanto por dentro também. E com certeza seria muito bem agregado a essa seleção se tivesse sido ao menos testado pelo Filipão. E a disputa pela última vaga estava entre Willian e Lucas Moura, e eu decidi pelo Lucas Moura, que ao contrário do que muitos pensam, ele fez uma boa primeira temporada lá pelo PSG, marcando 5 gols e mais 17 assistências, sem falar que aqui no Brasil ele já jogava muito, foi convocado diversas vezes para no fim não ir à Copa. Mas aqui, na minha convocação, ele tá dentro e até mesmo começaria como titular no lugar do Hulk. Uma menção honrosa aqui seria o Everton Ribeiro, que disputaria a vaga na ponta direita com o Hulk e o Lucas Moura, e sua dupla lá no Cruzeiro, o Ricardo Goulart, é outro que poderia estar na lista. O complicado seria encaixar ele no time, já que ele jogava como segundo atacante no Cruzeiro, ao invés de meio atacante ou até mesmo centroavante. E aqui estão reunidos todos os 23 convocados do ano de Copa para 2014, e como eu tinha adiantado, foram ao todo 13 mudanças em comparação à lista do Felipão, com vários jogadores que sequer tinham sido convocados ainda, alguns deles nunca nem foram chamados, e algo bom de se observar é que foram apenas 2 jogadores do Brasileirão convocados, justamente os 2 goleiros, que foram o Cássio do Corinthians e o Fábio do Cruzeiro. Mas ainda falta escalar essa nova seleção brasileira para o confronto de estreia, que era contra a Croácia lá na Neoquímica Arena. E aqui o goleiro que vai começar a Copa do Mundo é o Diego Alves. Confesso que fiquei muito em dúvida, pois tanto o Cássio quanto o Fábio são ótimos goleiros, mas optei mesmo pelo Diego. O lateral direito é o Dani Alves, o cara era considerado um dos melhores de sua posição, assim como o Thiago Silva, que é o capitão da seleção e vai fazer dupla de zaga com o Miranda, que estava vivendo uma grande fase nesse período e era companheiro do Filipe Luís, o lateral esquerdo do excelente sistema defensivo que o Atlético de Madrid tinha na época. Abrindo o meio campo, veio o Fernandinho como primeiro volante, fez uma boa temporada com o City e não é à toa que foi importantíssimo na conquista da Premier League daquele ano. Como segundo volante veio o Hernanes, que estava jogando muito pela Inter de Milão, e mais na frente o Oscar começa como titular, e eu quase coloquei o Firmino no lugar dele, mas resolvi deixá-lo para o segundo tempo. O trio de ataque começa com o Lucas Moura na ponta direita, que era um cara rápido, driblador, além também de criar grandes chances de gol. Na ponta esquerda vem o Neymar, que é a grande estrela do time, e também o homem que faz a diferença no jogo da seleção. E o camisa 9 não podia ser outro, é claro que é o Diego Costa, que eu acredito que estava vivendo o auge da sua carreira, disputando artilharia com Messi e Cristiano Ronaldo na La Liga, e provavelmente iria cravar muito nessa Copa se não fosse aquele caso chato com o Felipão em 2013. E essa aqui foi a convocação da Copa do Mundo de 2014 feita da maneira certa aqui no ano de Copa. Provavelmente alguns nomes você não irá concordar comigo, mas também estou aberto a novas sugestões ou correções na minha convocação aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e convido você a acompanhar os próximos a saírem aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima!